Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina Gerência de Suprimentos. Na aula passada, nós encerramos a aula e eu passei para vocês desenvolverem um fluxo para a gestão do suprimento concreto usinado. Então, eu deixei também algumas ações que acontecem, que ocorrem durante o processo de concretagem, que faz uso do suprimento o concreto usinado. Então, nós temos aqui uma salada de ações que ocorrem dentro do processo de concretagem. E eu pedi para que vocês fizessem um fluxo. Então, agora vamos fazer, então, juntos, a partir dos dados que nós temos. Então, lá, primeiramente, antes de começar o processo de concretagem, a utilização, a gestão do concreto usinado na obra, nós precisamos fazer uma análise do projeto e das peças que serão concretadas. Fazer um estudo de qual é o FCK que foi solicitado, qual é a resistência do concreto, quais são as especificações do concreto usinado, antes de fazer contato e orçamento. Então, nós precisamos fazer uma análise do projeto e das especificações e as peças que serão concretadas. Depois, nós damos início ao orçamento e também análise da disponibilidade da empresa concreteira. Então, nós fazemos aí o contato com várias empresas e essas empresas nós precisamos ver, além do valor do metro cúbico do concreto, também vamos ver a disponibilidade do atendimento dessa empresa. A partir dessa análise e orçamento, nós podemos fazer 3 ações que são independentes, mas que podem ocorrer juntas, que são a contratação da empresa concreteira, também podemos fazer o orçamento e locação do vibrador, que é o equipamento que vai fazer a vibração do concreto, e, em terceiro, a contratação de empresa para ensaios laboratoriais. Sim, porque fazer a gestão do suprimento concreto usinado também é analisar a qualidade do concreto. Então, a contratação de empresa para ensaio laboratorial é extremamente importante e normativa. Posteriormente a essas 3 ações, nós vamos fazer a verificação dos serviços anteriores. O que seria, professor, essa verificação dos serviços anteriores? É fazer uma análise de todos os serviços que foram executados previamente ao que se pretende, que é a concretagem, analisar se eles estão de acordo com a qualidade, de acordo com o projeto, de acordo com o que foi planejado, e registrar que essas atividades anteriores, esses serviços anteriores, estão de acordo com o que foi planejado. Eles estando de acordo com o que foi planejado, a gente pode liberar aí o serviço de concretagem. Então, durante a concretagem, né, quando nós recebemos o concreto usinado, temos que fazer a conferência do volume, conferência da qualidade. A gente faz a conferência analisando a nota fiscal, verificando com o fornecedor se a resistência, se as especificações estão de acordo com o que foi solicitado em projeto. Fazemos a verificação, então, do serviço, o início do serviço, como que ele é feito, se está de acordo com o que está sendo planejado, se está fazendo da forma correta. E então, nesse período, nós também, nesse instante, nós podemos fazer a coleta dos corpos de prova, ou com a empresa que foi contratada para ensaios laboratoriais, porque algumas fazem a coleta também, além dos ensaios, ou nós podemos fazer a coleta dos corpos de prova com algum funcionário que foi capacitado e treinado de acordo com a norma para fazer essa retirada aí dos corpos de prova e armazená-los da melhor forma, protegidos, para que sejam encaminhados a essa empresa de ensaios laboratoriais. Após a realização do serviço, é realizada a preservação do concreto, de acordo com o que é especificado nos procedimentos e também nas normas técnicas. Nesse intervalo também pode ser programado devolução do vibrador, para que não seja realizado o pagamento extra de diária de equipamento dentro da obra. E assim, damos início à elaboração de um fluxo de processo de controle de um suprimento. Então, cada suprimento tem um caminho a ser percorrido dentro da obra. Cada suprimento tem um período que ele permanece dentro da obra. Alguns, como por exemplo o concreto usinado, ele chega,
já é utilizado na sua aplicação, que é a concretagem, e ali ele já fica fazendo parte da obra. Só que nós temos outros suprimentos que ficam armazenados e precisam de um outro cuidado diferenciado, que é o cuidado no armazenamento. E não há como fazer gestão de suprimentos sem que nós saibamos o caminho de cada produto, cada suprimento dentro da obra. Então, o primeiro passo para fazer a gerência do suprimento é identificar o processo, o caminho de cada suprimento dentro da obra e organizá-lo. Essa forma que nós utilizamos aí, bem simples, foi um simples fluxo do processo para a utilização do concreto usinado. Só que nós podemos fazer isso também por meio de procedimento documentado, por meio de imagens, né? Ou seja, ilustrar o caminho do material dentro da obra. O importante é identificar o passo a passo, o caminho dele dentro da obra e também organizá-lo. Organizar o processo de cada suprimento vai contribuir para quê? Vai contribuir no registro de cada etapa e, com o tempo, melhorar o processo de aquisição desse suprimento, ou seja, da compra desse suprimento. O recebimento também vai ser um item melhorado, ou seja, vão haver novas verificações mais precisas desse suprimento antes dele ser entregue na obra, descarregado na obra. Aí a importância também do treinamento para que o armazenamento seja de forma correta, ou seja, a partir do momento que você começa a organizar, identifica e organiza o suprimento dentro da obra, o armazenamento dele também vai ocorrer de forma mais correta, onde vai haver preservação desse suprimento, né? E aí ele vai ser preservado até a aplicação. Além disso, esse primeiro passo da gente identificar, né, o caminho desse suprimento dentro da obra e organizá-lo, além disso, esse primeiro passo contribui na redução do desperdício durante a aplicação, gerando uma obra mais limpa e mais economia também, além de prever erros como o que foi citado na aula passada. Lembram que eu contei para vocês da situação das portas no edifício? Que os clientes recusaram as portas e a empresa teve um prejuízo grande por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de comunicação interna e também por armazenamento incorreto e recebimento incorreto de suprimento. Então, a organização, a identificação do processo e organizar o processo de gerência de cada produto, de cada suprimento, vai contribuir na redução desse desperdício durante a aplicação, gerando uma obra mais limpa e também mais economia para a empresa. Aqui eu tenho um outro modelo para vocês verem como é simples fazer essa identificação, o caminho desse material, desse suprimento dentro da obra. Não é nada complexo, é uma coisa simples. Algumas são mais lúdicas que outras, umas são mais didáticas. Então, a gente tem aqui, ó, uma contratação, nessa setinha verde, aí a gente tem que, nessa fase de contratação, verificar os quantitativos e especificações, cotação com bons fornecedores, ou seja, fornecedores que tenham experiência no mercado, fornecedores que sejam qualificados e avaliar esses fornecedores. Agora, professor, o que é um fornecedor qualificado? É aquele fornecedor que, no mínimo, ele tem um CNPJ e que ele já trabalha com esse suprimento há algum tempo, que o processo de fabricação ou o processo de fornecimento dele seja um processo limpo, um processo organizado, que ele tenha segurança no trabalho dentro da indústria, bem instalada, bem aplicada. E aí a gente faz uma avaliação desses fornecedores, né? E uma cotação com bons fornecedores, porque são classificados como bons aqueles que não atrasam a entrega, entregam um produto com qualidade. E aí, a partir dessa cotação com bons fornecedores, você vai filtrando aqueles que vão ser fornecedores da sua obra. Aí, ainda na contratação, tem análise de cobranças extras, ou seja, se existe mais algum complemento para que aquele material, aquele suprimento seja utilizado. Como, por exemplo, no nosso caso, que nós acabamos de fazer da concretagem, muitas vezes nós precisamos fazer locação de
vibradores, nós precisamos fazer locação também de alguns equipamentos como uma lança, ou fazer a contratação de empresa fornecedora de concreto que tem a lança. Então, são várias coisas que nós precisamos analisar durante a contratação, antes de fechar o negócio. Depois a fase de planejamento, conferência de armaduras e das formas, para saber se está tudo de acordo com o projeto. Também a conferência de serviços anteriores, que nós conversamos aí na apresentação anterior, no slide anterior. Agendamento com o fornecedor, ou seja, uma programação, se ele vai ter disponibilidade, se o local da obra vai ter disponibilidade. Por exemplo, aqui em Cuiabá, alguns condomínios no sábado trabalham até meio-dia, então você não vai agendar uma concretagem que você sabe que vai durar o dia todo praticamente fazendo uma concretagem e você vai marcar para um sábado. Então, agendamento com o fornecedor e agendamento também com o local onde vai ser aplicado aquele suprimento. E aí vemos para a fase amarela, que é o recebimento. Ensaios de aceitabilidade, análise das notas fiscais, ou seja, conferir se o que está na nota está de acordo com o que foi entregue. Lacre dos caminhões, para você ter uma rastreabilidade. Professora, mas o que é isso, rastreabilidade? Tudo que você está recebendo ali de concreto, você vai utilizar o lacre, o número do lacre, número do romaneio, e você vai registrar quais peças você está concretando com aquele número de lacre, para que você saiba se futuramente tiver algum problema, ou se o ensaio, né, daqui a depois de 28 dias que você fez a concretagem, sai o resultado do ensaio, e aí o ensaio diz que o concreto não estava de acordo com o que foi planejado, né, com a resistência necessária. Então, você vai ter que rastrear quais peças você concretou com aquele caminhão, para que você possa ou fazer reforço, ou fazer novo estudo, ou você vai tomar alguma providência com relação às peças que você fez a concretagem. Agora, você imagina se chegarem lá numa obra que você esteja trabalhando, fazendo o controle tecnológico, ou você está ajudando lá o engenheiro com o braço direito do engenheiro, você recebe 4 caminhões, e aí esses 4 caminhões concretam durante o dia todo, no mesmo dia, e aí você descobre que o resultado de um deles deu abaixo do que era esperado, né, a resistência lá de projeto, ou tem alguma irregularidade. Se você não anotar, não fizer a rastreabilidade de quais peças você concretou com aquele caminhão, o número de lacre anotado, você não vai poder tomar nenhuma providência. Então, é uma fase que você precisa ter muita atenção, muito cuidado, no caso, na gestão do suprimento concreto usinado. Aí você faz também a conferência do volume nessa fase amarela, né, do recebimento, conferência do volume. E aí nós temos a fase vermelha, que é uma fase crítica do processo utilizando o concreto usinado, que é a cura do concreto, o escoramento das peças concretadas e também os ensaios de resistência. Então, vocês viram a diferença? A partir do momento que a gente identificou lá naquela primeira transparência que nós fizemos juntos, que havia sido deixado de tarefa, que eu resolvi aqui com vocês, a partir do momento que você identifica as fases, você alinha as fases uma na sequência da outra. Depois disso, você pode evoluir para um fluxo como esse, onde você divide uma fase verde, uma fase azul, uma fase amarela e uma fase vermelha, chamando essas 4 fases com o peso das cores e também com os nomes de contratação, planejamento, recebimento e pós-execução, para que cada pessoa que possa ver esse fluxo da concretagem nesse modelo 2, entenda que a fase vermelha é uma fase crítica, que é uma fase onde tem que ter mais atenção àquele suprimento, que é a cura do concreto, o escoramento e os ensaios de resistência. Ele entenda que a fase de recebimento é a fase amarela, que tem que ter cautela, ou seja, os ensaios para recebimento e aceitação desse concreto, né? Ver se ele está no transporte, no trânsito, mais de 2h30. Às vezes o concreto saiu muito cedo, aí chega na sua obra com 3 horas depois da indústria, você não pode aceitar.
Você vai analisar as notas fiscais para saber se o que está sendo entregue é o que foi pedido, vai conferir o lacre dos caminhões, vai ter conferência do volume pedido. Então, é uma fase de atenção, recebimento. A fase azul é uma fase de planejamento, que você faz a conferência, agenda com o fornecedor, mas, por exemplo, ela não é crítica como a fase vermelha do pós-execução. E assim, além de fazer a organização do fluxo, do caminho do suprimento concreto usinado, você também consegue deixar de uma forma visual, uma forma lúdica mesmo, para que todos os envolvidos na obra saibam quais os processos eles precisam seguir e quais os processos eles precisam ter mais cautela, mais cuidado, mais atenção. A forma de organizar, pessoal, o processo, o caminho desse material dentro da obra, não importa, é independente. Ele pode ser por meio de um fluxo, como nós vimos, ele pode ser também por meio de um procedimento operacional, ou seja, tudo por escrito mesmo, um manualzinho. O que importa é identificar o processo do suprimento, o caminho desse suprimento, desde quando você precisa comprá-lo, até ele ser entregue na obra, até ele ser armazenado, até ele ser utilizado. Então, o processo desse suprimento e organizá-lo e aplicar um método de organização para que haja padronização para o melhor gerenciamento. Então, a partir do momento que você começa dentro de uma obra, escolha de alguns materiais, de alguns suprimentos, e esses suprimentos você vai fazendo o fluxo, identificação do fluxo dele dentro da obra, depois fazendo um procedimento operacional ou até mesmo um método que muitas empresas utilizam, que é também com imagens, né? Um fluxo de imagens, um passo a passo com imagens, como utilizar o material, como armazenar. A partir do momento que você vai fazendo isso com uma sequência de materiais, quando você vê, você já está gerenciando todos. Quando você vê, toda a forma de organização de materiais da sua empresa já é padronizado. Quando você vai para uma segunda, para uma terceira obra, aqueles métodos de controle, o fluxo, ou as imagens do passo a passo, ou o procedimento operacional, já vai ser uma rotina. Então, na primeira obra, você identifica, obra que você vai identificar e controlar, por exemplo, o processo do controle, a gestão do concreto usinado, na segunda obra, isso já vai ser já vai ter uma evolução. Os funcionários já vão saber que existe um procedimento, que existe um fluxo, que esse fluxo precisa ser seguido, já vão saber a importância daquele fluxo. E numa terceira obra, já vai ser uma rotina para eles. E assim vai se mantendo a gestão do suprimento dentro da obra. Aqui eu tenho um procedimento operacional do suprimento areia. Então, como que funciona? Nós vimos uma forma de fluxo e agora eu estou trazendo aqui para vocês um procedimento de forma documental. É uma especificação e inspeção de material. Então, nós temos aqui, ó, o material areia lavada, número 1. Primeira coisa, especificação para compra. O que deve ser informado para que esse material seja comprado? Está aí nesse número 1, especificação para compra da areia. Então, qualquer pessoa que esteja envolvido com a compra de materiais, quando ele recebe um procedimento de suprimento para gestão dos suprimentos na obra, ele vai ler esse número 1. Poxa, eu preciso comprar areia. O que eu preciso especificar na compra da areia? Primeiro, a quantidade. Então, eu vou ter que analisar ou fazer um questionamento para a equipe de planejamento. Qual a quantidade de areia que eu preciso comprar? Segundo, qual é o tipo de areia que eu preciso? Ah, é uma areia fina para revestimento? É uma areia média, granulometria média para alvenaria e revestimento? Ou uma granulometria de areia grossa para concreto e chapisco? Então, o projeto vai te falar isso, o pessoal do planejamento vai te falar isso, o pessoal da área técnica pode te falar isso, mas o importante é você saber que, a partir do momento que você está com o procedimento, esse procedimento de suprimento pode ser seguido e vai ser padronizado. Então, para a gestão da areia lavada dentro da obra, a primeira coisa que eu tenho que saber é a especificação para comprá-la. Segundo, qual é o critério de amostragem?
Qual que é o critério que eu tenho que olhar quando essa areia chegar na obra? Então, cada entrega, ou seja, cada viagem da areia, será considerado um lote. Então, cada caminhão, cada viagem, eu vou considerar como um lote para que eu possa analisá-lo. E aí eu vou lá no número 3. Quais são os requisitos para verificação dessa areia? Ou seja, não tem como eu fazer gestão do material se eu nem sei o que eu tenho que olhar nesse material quando eu recebo ele na obra. Aqui no número 3 eu tenho informação. Então, quais são os requisitos para verificação? Tem os aspectos genéricos, que são, né, o tamanho, se há impureza ou não, ou seja, se há resíduo orgânico, matérias orgânicas dentro desse volume, desse lote da areia, se há torrão de argila, se essa areia ela tem odor, se ela tem, visualmente vocês percebem alguma mancha, algum tipo de fezes de animais. Então, tudo isso é o aspecto genérico que deve ser analisado. Depois, passando nesse requisito de verificação, nesse primeiro requisito de verificação, eu vou analisar a cubicagem do material, ou seja, eu tenho que entrar em ação agora. Eu preciso subir nessa caçamba do caminhão, fazer a conferência do volume dessa areia, para saber se o volume que está no caminhão é o volume que foi solicitado. Então, eu vou fazer uma medição de altura de 5 pontos aí na caçamba do caminhão, como vocês podem ver na imagem, H1, H2, H3, H4, desculpa, e H5. Vou fazer a somatória dessas alturas para eu ter uma altura média, média das alturas. E aí eu vou fazer a multiplicação da média dessas alturas vezes o comprimento da caçamba e a largura da caçamba. Ou seja, eu vou fazer H vezes L vezes 6. O que é H? É a média das alturas. O que é a média das alturas? São todas essas alturas que eu conferi, de H1 até H5 somadas, dividido por 5. Ah, professora, se eu fizer 6 alturas, divide por 6. Se eu fizer 7 alturas, se eu pegar 10 pontos, divide por 10. O número de alturas que você vai conferir é o número de alturas que você é o número que você tem que dividir para você ter a altura média. Então, você vai ter a altura média, ou seja, a média das alturas, vezes a largura interna do caminhão, que é o L, e vezes o comprimento interno do caminhão, para você ter o volume estimado da areia, tá? Aí eu tenho também os métodos de inspeção, além do visual, né, e olfato, como eu disse para vocês, perceber se existe algum resíduo orgânico, matéria orgânica, fezes de animal, pedaço de planta, raiz nessa areia. Eu vou analisar o olfato, ou seja, eu vou verificar se ela tem algum cheiro, algum odor que não seja, por exemplo, areia com resto de areia próxima a esgoto. Então, tudo isso vai contribuir para prejudicar, na verdade, é prejudicar o concreto ou o reboco, ou o revestimento, ou o que eu for fazer com essa areia que eu estou comprando, com esse suprimento. Então, eu preciso fazer uma análise visual. E também vou fazer a verificação do volume de acordo com a equação que nós vimos lá no item anterior. E o quinto, critério de aceitação. Então, eu vou ver, se ela tiver com odor e o aspecto genérico for com a presença de matéria orgânica, eu não vou aceitar. Outra coisa, se essa areia não deve conter impureza, matéria orgânica, torrões de argila, ela tem que ter coloração clara, ela não deve possuir o odor característico de esgoto, como a gente falou. A cubicagem do material, tá certo o volume, tá próximo do que foi comprado, bate com o que foi comprado, sim ou não? O volume real apurado deve ser anotado no verso da nota fiscal, bem como a discriminação do seu cálculo, quando não houver romaneio na entrega. Então, esse é um método com procedimento descrito, para que haja um controle do suprimento areia. Poderia ser por fluxo também, professora? Sim, poderia ser por fluxo. Lembra que a gente falou? A forma de controle não importa, a sua obra, a sua equipe define a forma de controle. Porém, você precisa executar o controle e a gestão desse suprimento. Ainda tem aqui, ó,
orientações para armazenamento e identificação. Então, primeiro, o local para esse suprimento, areia, deve estar limpo e deve ser próximo à betoneira. Por quê? Porque vai ser utilizado ali próximo à seção onde fica a betoneira para que seja mais fácil o trabalho e o transporte. O material, ele deve ser colocado em baias, e essas baias têm que ser cercadas nas 3 laterais, com dimensões que sejam compatíveis com o canteiro e o volume a ser estocado. Terceiro, areias com granulometrias diferentes deverão ser estocadas em baias separadas. Então, se eu tenho lá granulometria de areia fina, areia média e areia grossa, cada uma delas tem que ter uma baia diferente. Cada uma delas tem que ter uma baia de acordo com as orientações para armazenamento e separadas. Em época de chuva, é recomendado a cobertura do material com lonas plásticas. E a identificação da areia na obra será feita através de uma placa de madeira compensada, identificando o tipo de areia. Por quê, professora? Como que você está lá fazendo a gestão do seu material, do seu suprimento, aí você faz toda a separação, a segregação dos tipos de areia por granulometria. Só que numa obra nós trabalhamos com 10, 15, 20, dependendo da obra, tem 80, 100 funcionários. Será que todos eles sabem da existência de um procedimento que fala que a areia está separada ali por granulometria? Será que todos eles compreendem que a gente não pode utilizar uma granulometria para um determinado serviço e outra granulometria para outro determinado serviço? Que cada serviço dentro da construção, dentro da obra, eu tenho uma especificação da granulometria de areia, se é para concreto é uma, se é para revestimento, reboco é outra. Para contrapiso, eu uso um tipo de areia específico, uma granulometria específica. Então, a identificação da areia é extremamente importante e você vai fazer a gestão do seu suprimento identificando também. Então, fisicamente, eu falo no canteiro. Então, além de você criar o fluxo, além de você organizar o processo, o caminho desse material dentro da obra, você também vai armazenar de forma correta, padronizada, e você também vai identificar para que todos saibam que aquela baia de areia fina, aquela segunda baia de areia média e a terceira baia de areia grossa, para que não haja nenhum tipo de uso não intencional. Ou seja, uma pessoa que está fazendo um revestimento com uma areia fina, pede para um servente, um pedreiro ir buscar areia e ela vai lá e traz uma areia grossa, por exemplo, que não vai servir para o reboco, ou que seja feito um descarregamento no local incorreto. Então, é muito importante essa identificação também do suprimento dentro da obra. Aqui, ó, é um esquema de suprimento de areia e brita feito por imagens. Então, olha aqui, ó, a mesma coisa a gente pode falar utilizando imagens, é um pequeno exemplo. Então, aqui, ó, o local de estoque deve ficar próximo ao portão de materiais, se possível, diretamente ligado à caçamba e ao caminhão basculante. Aqui embaixo, do lado esquerdo, devem ser levantadas baias de cerca de 1,20 m, né, de altura, com blocos de concreto. Elas evitam o vazamento do material e sua mistura com entulho e outros tipos de pedra ou areia. Então, vocês podem ver aqui, ó, o material também não pode ter contato direto com o solo, ou seja, não pode ser armazenado diretamente no solo. Por isso, ele tem que ser armazenado preferencialmente sobre um contrapiso de concreto. Cada tipo de granulometria de areia ou brita deve ter sua própria baia. Então, nós explicamos as mesmas informações, só que é por meio de imagens. Aqui, nós também temos um fluxo de aquisição. Aqui já não é do suprimento propriamente dito. Aqui nós temos um fluxo do processo de aquisição de compras dos suprimentos. Não tem como você fazer o controle, o gerenciamento dos suprimentos na obra, se você não tiver uma padronização e uma gestão de como você faz a compra de todos os suprimentos. Então, o processo de aquisição, que é o processo mãe de todo o gerenciamento de suprimentos. Ele vai fazer a gestão de todos os suprimentos na obra. Então, eu tenho aqui esse tipo de fluxo, eu acho bem interessante, porque está vendo aqui, ele divide por setores, cada ação por setores. Então, nós temos aqui a primeira linha, setor de obras, a segunda linha,
setor de almoxarife. A terceira linha é o responsável pelas aprovações, responsável pelas liberações. A quarta, central de suprimentos. E a quinta é o fornecedor. Então, ele relaciona todos os envolvidos. Em cada linha dessa é representado o envolvido nesse fluxo de aquisição. Então, nós temos aqui na bolinha verde o início do processo de aquisição. Então, lá no departamento de obras, há uma solicitação da mercadoria, do suprimento. Essa solicitação é enviada para o almoxarife, na segunda linha. O almoxarife tem a função de averiguar essa solicitação. O que ele vai fazer? Ele vai ver se esses produtos estão disponíveis. Produto disponível, ou seja, existe um almoxarifado da empresa no qual esses produtos que foram solicitados, esse suprimento que foi solicitado está disponível? Se sim, se tem esse produto no almoxarifado da empresa, o próprio almoxarife, que nós ainda estamos na linha do almoxarife, o próprio almoxarife vai baixar o estoque de mercadoria no sistema, vai solicitar a entrega da mercadoria, onde? Na obra para realização do serviço, e assim encerra essa primeira etapa. Voltando agora nesse questionamento, se o produto, se o suprimento não está disponível no almoxarifado, se não existe um depósito com esses produtos disponíveis e ele precisa fazer a compra, ou seja, se não tem disponível, ele vai fazer um outro tipo de ação. Ele vai emitir uma solicitação para compra, tudo pelo sistema, a gente vê o pontilhado aqui. Essa solicitação para compra vai para uma aprovação, ou seja, ele emite uma solicitação de compra e ele solicita aprovação. Essa solicitação de aprovação vai para quem? Para o responsável pela aprovação. Se esse produto, né, é abaixo de R$300, no caso, esses R$300 aqui, quem estipulou foi a própria empresa, mas pode ter limite, como também não pode ter limite. Essa empresa, esse responsável aqui, ó, ele estipulou que se o produto for abaixo de R$300, o próprio almoxarife volta para a linha, ó, se é abaixo de R$300, o próprio almoxarife já gera o pedido de compra. Para mandar para quem? Para o fornecedor faturar o pedido, esse pedido volta para o almoxarife para acompanhar o recebimento, e aí o almoxarife recebe a mercadoria e depois manda para a obra para realização do serviço. Mas, se essa solicitação de aprovação for acima dos R$300, que é o teto, né, para o almoxarife, o responsável, se ele não for, se não for abaixo, né, ele compra a mercadoria na central de suprimentos e aí fatura o pedido, e esse pedido vai ser acompanhado pelo almoxarife, ele é na faixa do almoxarife, na linha do almoxarife, acompanha o recebimento, recebe a mercadoria e realiza o serviço na faixa da obra. E assim encerra-se o processo de aquisição desses suprimentos. Pode observar que esse processo inteirinho aqui, ele serve para aquisição de qualquer suprimento, ou seja, não é cada suprimento que vai ter um processo de aquisição diferente, não. Esse processo de aquisição, ele é realizado para todos os suprimentos. Aqui eu tenho o mesmo fluxo de aquisição que eu mostrei aqui para vocês, só que agora em forma de procedimento documentado, ou seja, um procedimento que vai descrever em forma de manual a mesma função que esse fluxo aqui tem. Então, aqui tem, qual que é o objetivo? Estabelecer os critérios e responsabilidades para assegurar que a compra de materiais, ou seja, dos suprimentos, e a contratação dos serviços, que também é suprimento, estejam conforme os requisitos especificados de aquisição. Então, olha lá como que acontece. Primeiro, requisição de materiais controlados, de suprimentos. O processo de aquisição inicia-se através da requisição, que é realizada no sistema, nesse caso aqui, Cienge, que é o modelo que eu trouxe para vocês, mas tem extrato, e também às vezes nem tem Cienge, pode ser manual.
O responsável deverá analisar as requisições, analisando a quantidade, a unidade, se está correta, a descrição, a especificação de insumo, serviço informado. Caso o responsável geral de insumos não autorize a requisição, a obra deverá ser comunicada via sistema ou via e-mail ou telefone. Para quê? Para que não haja demora no serviço na obra. Alguma outra medida vai ser tomada. Quem são os responsáveis por esse processo? Almoxarifado, engenheiro residente na hora da requisição e o responsável geral pelos insumos e compras. 2. Cotação. Após a liberação e encaminhamento da requisição do material, o departamento de compras ou responsável pelas compras irá cotar os materiais, os insumos, com o maior número de fornecedores qualificados. Lembra que nós falamos dos fornecedores qualificados, aqueles que estão aptos a fazer entrega dentro do prazo, que têm o CNPJ registrado, que são empresas idôneas, tá? E aí é necessário, no mínimo, 2 orçamentos. Isso, por exemplo, é uma informação que poderia ter, inclusive, naquele fluxo, naquela determinada empresa. Não tem. Mas aqui no procedimento escrito de outra empresa, ele afirma o quê? Que são necessários, no mínimo, 2 fornecedores para que seja feito o orçamento. Em seguida, enviar a diretoria para autorização, para ela escolher qual é o fornecedor. Analisar e aprovar os preços, condições de pagamento, prazo de entrega, confirmação da especificação da requisição. Aí tem uma nota. Quando ocorrer compra de fornecedor único, ou seja, fornecedores certificados, ou em caso de permutas, não é necessário inserir outro fornecedor na cotação. Também não é necessário realizar cotação quando o valor do material não tiver sido alterado desde a última compra feita. O que significa isso, professora? Aqui, essa empresa deixou claro o quê? Que quando ocorrer algum tipo de permuta, por exemplo, está fazendo lá um prédio, e aí o fornecedor de cimento fez uma permuta com a direção da empresa, eu vou ficar com um apartamento para fornecer todo o cimento da obra. Então, não precisa cotar o cimento, porque todo o cimento da obra vai ser do mesmo fornecedor, tá? Outra situação, aqui no caso, existe um fornecedor de tijolos, de blocos cerâmicos aqui em Cuiabá, que é certificado, tem um sistema de gestão da qualidade, uma certificação também da qualidade. Então, se a empresa optar no início daquela obra por fazer a aquisição só dessa empresa, por ela ser certificada, ela também pode, desde que tudo isso esteja registrado nos seus procedimentos, nos seus recebimentos de material, para que todos os suprimentos sejam rastreáveis, sejam conferíveis, entendeu? Então, todo o gerenciamento, quando não acontece da forma como está escrita no fluxo ou no procedimento, tem que ser anotado, tem que ser registrado. Então, nós temos aqui mais uma pesquisa para vocês fazerem. Eu gostaria que vocês pesquisassem e montassem um fluxo ou procedimento ou descrevessem um caminho para a gestão do suprimento tijolo cerâmico em uma obra, tá? Então, tentem fazer isso para a nossa próxima aula, vai ser vai desenvolver uma percepção bem interessante para que vocês possam poder fazer essa gestão a partir desse tijolo cerâmico para vocês entenderem o que nós vamos discutir na próxima aula, tá ok? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.